Ei, gente, mais uma vez estamos aqui nós três para falar sobre um pouquinho sobre os óleos essenciais que a gente tanto ama. E dessa vez a gente sempre pede, né? Quando a gente faz as lives, a gente sempre pede sugestão, se você quer que a gente fale sobre algum óleo, alguma questão de saúde, e a gente pede essas sugestões. E aí a gente tem uma pessoa que acompanha a gente no YouTube, a Andrea. Andrea, tá sendo para você, viu? A Andréia pediu para a gente falar a respeito de fibrose pulmonar, que é uma doença que o pai dela passa por ela. E aí, então, a gente resolveu falar não só sobre a fibrose pulmonar nessa live, mas a gente vai falar sobre a saúde pulmonar no geral. Agora a gente tem passado de novo, tá aí, né? Entramos no inverno e aí as ites da vida já tomam conta dos hospitais, as crianças, principalmente, né, as crianças e os idosos ficam bem acometidos com essas coisinhas, que às vezes aqui na minha casa era sempre assim, começava com alergia, da alergia virava rinite, da rinite virava sinusite, da sinusite, lógico que vinha a pneumonia. A Renata até me falou um dado que eu fiquei impressionada a respeito de pneumonia, é a primeira, como é que é, Renata? A causa morte? De Lembra? morte Quantos por cento? em crianças pequenas, não me lembro, mas era Bem a alto. principal causa de morte por infecção em crianças abaixo de 5 anos, principalmente no Brasil. E então aí a gente juntou isso tudo, juntamos a sugestão da Andrea, juntamos o frio que está chegando, as viroses que estão aumentando, principalmente as respiratórias, e vamos falar sobre a saúde pulmonar. Quando a gente faz essas lives aqui, a gente tem a intenção de fazer com que vocês tenham uma certa autonomia, uma autonomia maior para praticar o uso dos óleos essenciais em casa. Uma coisa que a gente sempre gosta de falar, ó, esse aqui é a versão nova do Modern Essential. A versão antiga dele era uma capinha rosa, e agora ele está com mais opções de óleos aqui dentro, e aí ele veio com a capa preta. E aqui, assim, no início, ele fala da construção, da composição dos óleos essenciais. E fala aqui embaixo, ó, dos óxidos. Os óxidos terpênicos, principalmente, eles são bons. Como? Anestésico, antisséptico e mucolítico. Isso quer dizer que eles vão trabalhar muito bem nas questões respiratórias. Então, todo óleo que você vir por aí, que é rico em 1,8 cineol, ou eucaliptol, que, né, são que nem quase a mesma coisa, eles vão ser muito bons para essa questão respiratória. E aí a gente vai conseguir usar eles tanto na gripe, no resfriado, na alergia, ou nas doenças mais graves, né, nas questões pulmonares mais graves. Falando desde gripe até um Covid, que tem muita gente passando por isso aí, eu estava até conversando aqui, e aí tem uma pessoa que segue a gente aqui também, que está saindo do Covid agora, e graças a Deus, Denise está super bem, mas que ela teve que fazer alguma coisa com os olhos. E a gente tem um blendzinho que a gente chama de Flum, que ele passeia muito bem por todas essas ites da vida, até as questões mais sérias. E Flum é um acróstico, gente, que fala? Não é? Conta para mim. A palavrinha Isso. Flum, F-L-O-O-M. Frankincense, lemon, É acróstico, sim. isso. Frankincense, lemon, on guard, orégano e melaleuca. Esse blendzinho, a gente vai poder usar ele nessas questões todas. Tem gente que vai usar ele em cápsula, tem gente que vai usar ele tópico. A gente pode fazer uma concentração dele menor para usar em criança, para protegê-las dessas mudanças, né? Dessa época, dessas mudanças sazonais. E tem gente que faz ele mais forte ou mais fraco. Eu, por um exemplo, quando eu faço o Flum, eu tomo ele 2 vezes por dia, coloco na cápsula, uma gotinha de cada na cápsula, completo com azeite e tomo 2 vezes por dia. Se você tiver com aquele resfriado, com aquela gripe, ou mesmo com Covid, que está te incomodando muito, você pode fazer isso com 2 gotinhas, tomando até 3 vezes ao dia, com 2 gotas de cada, que ele vai te aliviar bastante. Pode fazer ele Eu, tópico também? eu, eu, quando faço ele em cápsula,
Eu faço também com 1 ou 2 gotas, em geral cai 2 gotas, mas eu não me importo muito se está caindo eu coloco 1 ou 2 gotas de cada óleo, e eu tomo 2 vezes por dia. Eu troco o orégano pelo tomilho e eu acrescento o zengeste, porque eu acho que me causa um desconforto gástrico. Então, eu coloco o zengeste junto também. Eu coloco umas 2 gotinhas de zengeste e tomo 2 vezes por dia, por 7 dias no máximo, mas em geral eu paro antes. E aí, como eu estava falando, a gente pode usar ele tópico também, passa ao longo da coluna, passa na sola do pé, principalmente em criança, que às vezes se incomoda com o cheiro, passa na solinha do pé para ele não ficar incomodado e dá super certo. A V tem bastante experiência com esse flum tópico, né, Vê? O Flum e o Brief aqui são constantes, digamos, salva muito aqui. Sempre eu faço o tópico para as crianças, e Francisco já tem 11 anos, eu faço na cápsula mesmo, e eu também. Adultos aqui, a gotinha, cápsula aqui, fácil, pega a cápsula vazia, pinga, azeite. Você coloca um de cada, Vê? Eu coloco para o Francisco, eu coloco um de cada. Para mim também, eu gosto de colocar um de cada, dependendo. Se eu tiver, assim, precisando recuperar muito, se for uma coisa mais séria, eu prefiro dividir. Colocar um de cada, tomar depois do café da manhã e tomar depois da janta, por exemplo, do que fazer aquela bomba de uma vez só, sabe? É uma sugestão para proteção do estômago, né? São 5 óleos ali, e sempre lembrar do azeite. Tem uns óleos aqui que eu até fiz uns óleos ricos em 1,8 cineol, porque às vezes a gente fica, como a Vê falou, e o Brief. O Brief é um blend que é assim, excepcional para sistema respiratório. Mas às vezes você não tem o Brief em casa, e aí você pode usar o eucalipto, que é excelente. Eu até anotei aqui, ó, o eucalipto tem entre 75% e 85% dele é 1,8 cineol. E ele tá no Brief, que é esse blend que a V mostrou. O Ravintsara também. Hã? Não é à toa que o 1,8 cineol é chamado de eucaliptol, né? Que É verdade. O Ravintsara também, ele está no Brief também, ele tem 65% de 1,8 cineol. Então, às vezes, a gente não tem o blend, mas tem outros óleos que você pode substituir. O que a gente sempre fala aqui que é legal do uso dos óleos essenciais, né? Tem também um óleo que é o alecrim, que é o nosso rosemary. Ele tem entre 60% e 65% de 1,8 cineol. Então, às vezes, um óleo que você acha que vai servir só para a sua concentração, ou então que vai servir só para o seu cabelo, não, ele vai servir para o seu pulmão também. E aí, quando você passa ele tópico, você também consegue esse poder dele de melhorar a sua função respiratória. A melaleuca tem 1,8 cineol também, né? Se você pinga a melaleuca na mão e inala ela, procurando ali o cheiro do mentol, você encontra facilmente o cheiro dela, o mentol nela ali também. O eucaliptol, né? Desculpa. O eucaliptol, que é 1,8 cineol. Você sente que tem ali 1,8 cineol nela também. Então, toda vez que você encontrar um óleo e que você começar a pesquisar mais sobre ele, que você encontrar na composição dele 1,8 cineol / eucaliptol, é um óleo que vai te ajudar, além de outras coisas, ele vai ajudar muito na função respiratória. Eu queria só... Tem óleos também, só para complementar, assim, que eu gosto de usar, geralmente também, quando está com uma questão assim, né, respiratória, é o limão na água, ou no difusor também, o cedro também, que é um ótimo suporte para tosse, quando a gente está com aquela questão respiratória com tosse, e a copaíba e o frankincense, que eu acho que é sempre, né, assim, para dar esse fortalecimento aí. Então, além do flum, assim, tem esse processo aí diário para dar esse apoio. Na realidade, pode falar. Tem até no Fundamentos Essenciais, o cedro tá como indicação, não sei se para enfisema, se não me engano, tem o cedro também ali. E só falando um pouquinho antes aqui, Fernanda, que assim, o 1,8 cineol, né, que é o eucaliptol, pesquisas que mostram a ação dele no pulmão, assim, são pesquisas já de longa data. O livro da Jane Buckley, né, da aromaterapia clínica, é uma enfermeira que tem vasta experiência com aromaterapia dentro de hospital,
e nesse livro dela, ela cita várias pesquisas científicas, umas com grandes números com a casuística grande, que a gente chama com um grande número de pacientes, outros não tanto, mas ela cita entre o 1,8-cineol pesquisas de 1969, mostrando que é um óxido, o eucaliptol, que você pode medir a função dele ali no pulmão, e em baixas concentrações até, você vai ter um efeito dele. Em 2010, em 2012, ela cita outras pesquisas também que mostravam que tinha ação antitussígena, expectorante e antimicrobiana local. Então, assim, o eucaliptol, o 1,8-cineol, existem outras substâncias que vão agir também nesses óleos essenciais, que vão ser bons para o pulmão, mas na função pulmonar, o 1,8-cineol a ação dele é tão importante, e ele tem essa ação que ajuda na tosse, ajuda a expectorar e ajuda também como antimicrobiano. Então, por isso que ele é tão falado, e os óleos que a gente busca para usar no sistema respiratório, a gente busca um óleo que tenha realmente essa substância. Quando a V fala também... Outro que todo mundo conhece é o peppermint, né? A gente não falou dele. Hortelã-pimenta, que ele também ajuda a abrir as vias respiratórias, e ele é um que está presente no brief também. É um aliado, muita gente tem relatos de muitas pessoas de uso constante dele, de melhorar ou de não voltar a ter sinusites recorrentes, assim. Então, é um importante aliado aí. Só lembrando de que não devemos, na realidade, a gente não é que não deve, a gente deve fazer um teste antes de usar o peppermint puro na parte da noite, porque ele tende a piorar o sono. Tem gente que usa no difusor à noite para dormir e dorme tranquilamente. Renata, né? Renata usa, não usa à noite, Renata? Não, eu nunca usei, não. É tá. a Josi, é uma outra... Josi tá. que fala que para ela não faz diferença nenhuma. Inclusive, na última live, ela sugeriu que vamos pingar um óleo aí para respirar agora, e ela usou o peppermint, inclusive. Eu nem tento, eu tenho medo de tentar, então eu nem tento. Mas aí, pegando o gancho que a V falou de usar alguns outros óleos para a questão respiratória, acho, sim, muito importante usar o lemon, né? Usar o cítrico, um cítrico que seja, principalmente quando a gente tem uma questão respiratória mais piorada. Tipo, virou sinusite, virou pneumonia, aquela gripezinha que não foi embora, que ficou encroando ali, porque não conseguimos, né? O pulmão não conseguiu expelir a secreção que tinha para expelir e acabou piorando o quadro. Sim, muito interessante usar um antioxidante, né? E aí a V falou de copaíba, falou de frankincense, que vão ajudar muito, e os cítricos vão ajudar bastante também nessa questão. Gosto muito do cúrcuma, do turmeric, para ajudar nessa coisa da inflamação, né, no corpo, porque acaba que a gente fica meio debilitado quando a coisa começa a piorar, né? Eu com sinusite fico arrasada. Então, acho interessante usar isso sim. Até para dar uma segurada maior e não deixar a coisa piorar mais ainda. E entre os cítricos, um que é famoso, né, Renata, é o bergamota, né? Que é muito indicado para essas questões. O que ele tem a mais do que os outros cítricos aí para essa indicação? Não, em geral, os cítricos eles têm uma ação antioxidante muito boa. Então, quando você está cuidando de uma questão respiratória, você pode entrar ali para uma inflamação que pode desencadear uma crise de asma por um alérgeno que vai gerar uma inflamação. Não importa a causa daquela inflamação, um cítrico pode ajudar porque tem ação antioxidante. Então, vai ajudar bastante. Aí também você pode entrar, por exemplo, com outros óleos do Flum, né, que tem essa ação antioxidante, como o frankincense, aí o lemon, que entra no Flum e tem isso aí, o orégano, que tem uma ação antioxidante muito boa. Aí a gente lembra também do breu, né, que o breu é outro óleo que, assim como o frankincense, ele tem uma ação antioxidante e tem uma ação expectorante e antimicrobiana. Então, assim, lembra um pouco, não a ação em si não é exatamente igual, mas tem as funções semelhantes a 1,8-cineol, que tem a ação ali antioxidante, tem a ação anti-inflamatória,
tem uma ação antimicrobiana e ação expectorante. Então, o lemon, a bergamota, outros óleos cítricos, no Flum a gente usa o lemon, eu particularmente troco pelo lime, que eu adoro lime, mas são óleos que você vai usar como essa ação e também como ação expectorante. O lemon, inclusive, tem também uma ação que ajuda, às vezes, a descongestionar. Então, aquela pessoa que está congestionada, uma gestante, é um óleo seguro para usar, por exemplo, uma gestante, pode usar também ali para ajudar a descongestionar. Nem sempre funciona, tem pessoas que funcionam melhor com outros óleos, mas é uma opção boa também. Esses dias mesmo, um cliente usando o lemon, a falando que ela estava expectorando tanto, só de tomar uma gota do lemon na água, que ela falou, eu preciso expectorar menos, porque está assim, tá demais. Tá incomodando, né? Aí, impressionante, né? Como tem óleos, como a gente fala também dos Ingest, que é um outro óleo que é mais para o trato digestivo, mas que a gente dá uma indicação de uso aqui nos seios da face, que ajuda também na liberação. Então, são muitos óleos que ajudam, né, a abrir a respiração, o uso diário, outros que a gente dá essa indicação para, como auxílio, né, no tratamento, quando aparece uma IT qualquer, né, e até em casos mais sérios também, assim, os óleos essenciais são um importante suporte para a recuperação. Quando a gente fala, né, que a Vé falou aí, quando as coisas pioram, né, eu tinha a impressão de que fibrose pulmonar era uma coisa assim, nossa, fibrose pulmonar, tá acabando a vida dessa pessoa. E aí a minha médica particular me explicou que as coisas não são bem assim. É que, na realidade, quando você tem uma questão respiratória, pode ter sido, tipo, um contato que você teve com o vírus da tuberculose, e aí você não desenvolveu a doença, só que você ficou com uma manchinha ali no pulmão, que é uma fibrosezinha. Tipo, é uma cicatrizinha no pulmão. Meu filho, por um exemplo, fez uma tomografia há pouco tempo e tinha uma cicatriz. Eu liguei para a Renata desesperada: pelo amor de Deus, seu filhado está com cicatriz no pulmão. Ela: que é isso, menina? Isso deve ser da vacina que ele tomou de não sei o que lá, que não sei o que lá. Então, assim, a gente, quando não entende do negócio, a gente fica meio assustado. Sim, é uma cicatrizinha, mas quando as doenças pulmonares tendem ou começam a ser mais problemáticas, vamos dizer assim, ou mais agudas, elas tendem a se formar mais cicatrizes no pulmão, e aí o pulmão vira como se fosse uma cicatriz mesmo, né? E aí um tanto de cicatriz junta, o que eu, Fernanda, na minha ignorância, imagino? A pele da cicatriz, a cicatriz, quando a gente tem uma cicatriz assim, é uma cicatriz que ela não é, geralmente ela não é muito elástica, é uma pele diferente do resto da nossa pele. E eu imagino essa cicatriz no pulmão. O que eu penso? O pulmão não vai inchar e voltar do jeito que ele deveria. E aí, quando ele não faz isso, ele acaba que ele também não consegue expectorar. E aí vai juntando aquela secreção ali dentro e o pulmão não consegue expectorar e vai piorando aquela saúde. Então, por isso é que as pessoas são tão preocupadas, e realmente tem que ser, quando existe essa coisa, esse acometimento da fibrose pulmonar. Mas você também não precisa ficar desesperado se por uma acaso fez uma tomografia e apareceu uma cicatrizinha lá, como foi no meu caso, quase tive um outro filho sem estar grávida, mas a Renata me explicou e passou. Tá, e aí a gente vai pensar, então, nessas doenças mais graves agora, que vão trazer esse acometimento maior, tipo uma tuberculose, um enfisema. Explica direitinho aí, Renata, dá seu jeitinho médico de ser para a gente dar uma pincelada nesse trem aí. Quando a gente tem alguma doença pulmonar, algum problema pulmonar, pode ser, assim, o mais comum, né, é um infeccioso que todos nós vamos ter durante a vida em algum momento, seja viral ou bacteriano. E tanto a questão viral quanto a bacteriana, ela pode causar, por exemplo, uma inflamação muito intensa. Essa inflamação sendo muito intensa, quando ela se recupera, ela termina, por exemplo, com uma fibrose pulmonar, que seja uma cicatriz naquele pulmão. Então, assim, um H1N1 pode dar uma fibrose pulmonar, Covid pode dar fibrose pulmonar,
Existe fibrose pulmonar idiopática, essa palavra idiopática é quando a gente não tem uma causa definida para aquilo. Existem doenças inflamatórias autoimunes que causam, que acometendo o pulmão, elas podem causar, podem cursar com essa fibrose pulmonar. E tudo isso, assim, essa fibrose, ela é um resultado de uma inflamação. Então, quando a gente tem uma infecção ou um acometimento simplesmente inflamatório no pulmão, isso vai fazer com que o pulmão funcione pior, porque o pulmão responde àquela inflamação, àquela infecção ou uma inflamação pura, com secreção para se defender. Então, a pessoa começa a ter muita secreção, aquilo irrita, a inflamação irrita o pulmão e a pessoa tosse, e ela pode vir a ter falta de ar. E o que é a falta de ar? A pessoa está oxigenando mal, o pulmão não está dando conta de pegar a quantidade de oxigênio que precisa, levar para o sangue e oxigenar o corpo inteiro, para o seu cérebro funcionar bem, para os seus músculos funcionarem bem. Então, assim, uma pessoa que tem asma e está bem cuidada, ok, mas uma pessoa que tem asma e está respirando mal, está tendo crises com frequência, ela está oxigenando mal o corpo dela. E a pessoa que tem uma bronquite, uma bronquiolite, vai estar oxigenando mal aquele corpo dela. Então, o ideal é a gente usar óleos essenciais que ajudem na expectoração, que ajudem no funcionamento dos bronquíolos, como óleos ricos em 1,8 cineol, mas muitas dessas situações, elas são agravadas por causa da inflamação. Então, os óleos que têm ação anti-inflamatória, eles vão ajudar também. Por exemplo, o lemon, como a Vê falou, que está no flum, o frankincense, que está no flum, o orégano, são óleos que ajudam na imunidade, porque são óleos que têm uma ação antioxidante. Então, o tomilho, que é muito usado para sinusite, tem uma resposta boa para sinusite. O breu branco, que é um óleo maravilhoso, que a gente tem, inclusive na nossa live sobre breu branco, quem não assistiu pode pegar que está no YouTube. A gente fala sobre isso, sobre a ação expectorante dele, assim como o frankincense, uma ação antimicrobiana e a ação antioxidante. Então, as pessoas que têm problemas pulmonares crônicos, é importante que elas usem também óleos que tenham uma ação antioxidante, anti-inflamatória. A Fernanda citou o turmeric, a Vê citou o lemon. Então, são todos óleos, todos esses óleos que a gente está falando aqui, pega um caderninho depois, assiste o nosso vídeo com calma, vai anotando, que se você estiver em casa, você pode acrescentar que vai ajudar nessa questão respiratória. E aí, quando você tem uma doença que está inflamada, você vai usar esses óleos antioxidantes e vão ajudar a desinflamar nas crises. E vai usar o óleo com 1,8 cineol para ajudar na respiração nas crises também. E como você faz depois que a bronquite não, que a fibrose já está instalada? Aquele pulmão, como a Fernanda falou, parte dele não funciona tão bem, porque a célula da fibrose pulmonar, ela não funciona como uma célula do pulmão normal. Então, o pulmão fica com a capacidade respiratória reduzida. Então, a gente tem que otimizar o funcionamento daquele pulmão com óleos com 1,8 cineol, usar óleos que ajudem a expectorar e usar óleos antioxidantes para que evitem que persista a formação de novas fibroses. Então, quem tem uma fibrose pulmonar vai ajudar a usar os óleos como o peppermint, que a Vê falou, o brief, o rosemary, né, que é o alecrim, que tem 1,8 cineol, a melaleuca, que tem 1,8 cineol, e ela vai se beneficiar também de óleos com ação antioxidante. Todos esses têm ação antioxidante, mas o orégano, o tomilho, o breu branco, turmeric, copaíba, são óleos que a pessoa deve dar atenção mais para eles, porque realmente eles vão ajudar nesse funcionamento de um pulmão que já é doente, que tem fibrose, mas que ele pode ser melhorado o funcionamento dele, dar um suporte para esse funcionamento pulmonar. E o DDR também, né? DDR também, ótima lembrança. Uhum. DDR o também. Guard, a gente não falou muito dele também aqui, que é um outro mix da do Terra também para o sistema imunológico, que também vai ajudar a manter a pessoa saudável, com menos crises, digamos assim, das ites da vida.
E o DDR Esses dias Fiber é um eu recebi excelente até suplemento. uma mensagem de uma mãe de uma criança com tratamento oncológico, que depois do uso do OnGuard, ele reduziu o número de infecções dele. Então, assim, deu um suporte para a imunidade dele, que ajudou com que ele tivesse menos dessas infecções. Então, ela está mais tranquila agora de passar por um tempo frio e saber que o óleo pode ajudar de alguma forma a dar esse suporte na saúde. Quando a gente fala de um pulmão já acometido por uma fibrose maior, que a gente vai ter que usar esses óleos de 1,8 cineol, e aí você fala da melaleuca, porque essa fibrose é uma coisa mais arrastada, né? Esse acometimento é um acometimento tipo, aconteceu, não tem como voltar atrás. Então, a gente tem que dar todo o suporte para esse pulmão para que ele consiga não ter mais fibrose, vamos dizer assim, né? Para ele consiga funcionar. Se ele tem só 70% bom do pulmão bom, que esses 70% funcionem 100% da capacidade, né? E aí a gente lembra do melaleuca. Quando a gente vai fazer o uso do melaleucas, e essa questão é uma questão de saúde mais prolongada, você não pode fazer o uso do melaleuca, a gente sabe disso, por um tempo prolongado, tipo 1 mês direto, 6 meses direto, a gente não pode. E aí, se a gente fizer a inalação do melaleuca, como ele também vai ser antifúngico, antiparasitário, ele vai ajudar nessa inflamação, né, do pulmão, infecção que seja. A pessoa pode usar, inclusive, o Flum topicamente e passar na palma da mão e também inalar, porque ali ela vai estar inalando também melaleuca, o orégano junto, o frankincense, óleos que vão ajudar nessa saúde pulmonar. Eu queria lembrar aqui que, além assim da asma, bronquite, outro que vão usar esses óleos que a gente está sugerindo aqui, a fibrose pulmonar, que é um caso mais arrastado, é um caso de uma sequela pulmonar mesmo, duradoura, já que você não vai reverter o que já foi feito, mas você pode otimizar o funcionamento do pulmão, que ainda é saudável, lembrando também da tuberculose, que é uma infecção muito séria, muito frequente no Brasil, muito presente no Brasil, que as pessoas, a gente está cercado por ela é muito prevalente, ela está no mundo, em 30% da população mundial está, nesse momento, com uma infecção que seja latente da tuberculose. Mas é uma infecção que nem todos vão desenvolver a doença. Você pode ter a bactéria ali no seu corpo e não desenvolver a doença, porque tem certa proteção natural sobre ela. Mas em algum momento da vida você pode vir a desenvolver, e nesse momento que você desenvolve a doença, você pode passar para as pessoas que você conhece, para as pessoas mais próximas. Em geral, é uma infecção que se pega de pessoas mais próximas da gente, dentro da casa da gente mesmo, em geral. Então, tem que ter um contato mais próximo. Mas é muito prevalente, no Brasil é muito prevalente, é 30% no mundo, mas há países em que é muito pouco provável de você pegar tuberculose. Então, na Europa, nos Estados Unidos, é mais difícil de pegar, muito mais do que pegar no Brasil, na Índia. Então, há lugares mais frequentes de ter a tuberculose. E esses óleos que a gente está falando aqui, eles podem ajudar na tuberculose no tratamento, porque quando você faz um tratamento de tuberculose, você faz tratamento no mínimo de 6 meses. Então, quando você tem a tuberculose leve, você vai fazer 6 meses de tratamento. Esse pode se estender a 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, a depender do caso. E a resistência bacteriana da tuberculose ao tratamento, que é feito com várias drogas, não se faz com um medicamento só, já se faz com várias, justamente porque é uma bactéria que ela sai pela tangente, ela vai fazendo resistência à medicação, e como são muitas pessoas contaminadas, essas pessoas, muitas delas não se tratam corretamente, acabam aumentando essa resistência bacteriana aos medicamentos que a gente tem hoje. Então, os óleos essenciais seriam mais uma ferramenta para você que está fazendo um tratamento para tuberculose, para conhece alguém que esteja fazendo tratamento para tuberculose, os óleos essenciais podem ajudar a ser mais uma ferramenta nesse tratamento, seja para ajudar no tratamento em si, a ajudar a diminuir a infecção bacteriana, seja para ajudar na qualidade de vida, essa pessoa respirar melhor, se sentir mais bem disposta, porque todo mundo que respira mal
se sente cansado. Uma pessoa que está em crise de asma, ela tem cansaço, os músculos estão funcionando mal. Uma pessoa que é DPOC, que tem uma doença crônica pulmonar, ela sente mais cansaço. Então, você que tem um problema pulmonar crônico, sabe disso e pode se beneficiar dos óleos essenciais, seja nas crises, seja no dia a dia, inclusive cuidando também da saúde mental, que está relacionada a essas doenças crônicas em geral, né? Renata, a gente está falando disso tanto na tuberculose quanto na pneumonia, lembrando que dos óleos que tem ação antibacteriana forte, né? Que é o tomilho e o orégano. E eu vi também citações do cipreste, que deve ser pela melhora da circulação, né? Ele tem um ponto de cineol também. E a ação pulmonar, né? Tudo depende muito da circulação sanguínea. Então, o cipreste fica citado aí também como um auxílio para essas questões. Isso. Ele também tem um ponto de cineol, uma quantidade menor, mas tem, né? Gente, então é isso. Vamos ficar aqui na sala agora tirando as dúvidas de quem está aqui com a gente. Até a próxima.